Você já parou para pensar no poder de um nome? No mundo antigo, um nome não era apenas uma etiqueta, um rótulo conveniente para identificar alguém. Um nome carregava peso, significado, destino. Um nome revelava a essência, o caráter, a natureza profunda de quem o carregava. E quando se trata de Deus, quando nos aproximamos do Altíssimo, do Criador do Universo, descobrimos algo extraordinário. Ele não se revelou à humanidade através de um único nome, mas através de múltiplos nomes. Cada um deles uma janela para dentro de sua natureza infinita. Cada um deles uma chave que abre uma porta diferente para compreendermos quem Ele é. A Bíblia não é apenas um livro de histórias, é uma revelação progressiva do caráter de Deus. E essa revelação acontece, em grande parte, através dos nomes que Ele escolheu para se apresentar ao seu povo. Quando Deus se revela como Elohim em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando Ele se apresenta como Yavé a Moisés em Êxodo capítulo 3, versículo 13, quando Abraão o chama de El Shaddai, quando Davi clama a Adonai, não são escolhas aleatórias. Cada nome é uma revelação intencional. Cada título é uma declaração teológica. Cada designação nos mostra algo sobre quem Deus é e o que Ele faz. E aqui está a verdade que vai transformar a maneira como você lê as Escrituras. Quando você entende os nomes de Deus, quando você realmente compreende o significado por trás dessas palavras antigas em hebraico, você não está apenas aprendendo vocabulário. Você está descobrindo o coração de Deus. Você está sendo convidado a conhecê-lo de maneiras mais profundas, mais íntimas, mais transformadoras. Porque Deus não se esconde, Ele se revela, e Ele faz isso através de seus nomes. Vamos começar pelo princípio. O primeiro nome de Deus que encontramos nas Escrituras é Elohim. Esse é o nome usado em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Agora, aqui está algo fascinante. Elohim é uma palavra plural em hebraico. Literalmente significa deuses, no plural, mas é usado com um verbo singular, criou. Isso é gramaticalmente estranho, proposital, intencional. E o que isso nos revela? Que desde o primeiro versículo da Bíblia, desde a primeira linha da revelação escrita de Deus, há uma indicação da pluralidade dentro da unidade de Deus. É uma pista da doutrina da Trindade, escondida ali no nome Elohim. Um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Unidade e diversidade. Comunhão eterna. Mas Elohim também revela outra coisa crucial sobre Deus, seu poder criativo absoluto. Elohim é o Deus que cria do nada. Ele fala e mundos existem. Ele ordena e galáxias se formam. Ele respira e a vida surge. Quando você chama Deus de Elohim, você está reconhecendo que Ele é o Criador soberano, o arquiteto do universo, aquele que tem poder sobre toda a matéria, toda a energia, todo o tempo, todo o espaço. Nada existe fora do seu controle. Nada está além do seu alcance. Elohim é supremo. E então, em Gênesis capítulo 2, versículo 4, algo muda. Um novo nome é introduzido. Não é mais apenas Elohim, agora é Yavé Elohim, traduzido como Senhor Deus. E aqui entramos em território sagrado, porque Yavé é o nome pessoal de Deus, o nome que Ele escolheu para se revelar de maneira íntima e relacional ao seu povo. Quando Moisés perguntou em Êxodo capítulo 3, versículo 13, qual era o nome de Deus, qual nome ele deveria dizer aos israelitas, Deus respondeu, Eu sou o que sou. Em hebraico, Yavé. Eu sou, eu existo, eu sou autossuficiente, eu não dependo de nada nem de ninguém, eu sou eterno, imutável, absoluto. Mas Yavé é mais do que uma declaração filosófica sobre a existência de Deus, é uma revelação relacional. É o nome da aliança. É o nome que Deus usou quando entrou em relacionamento pactual com Israel. Quando Ele disse em Êxodo capítulo 6, versículo 7, Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Yavé é o Deus que se compromete, o Deus que faz promessas, o Deus que guarda a aliança, o Deus que não abandona os seus. Quando você clama a Yavé, você está se dirigindo ao Deus que conhece você pelo nome, que ouve o seu clamor, que se importa com sua dor, que entra na sua história. E aqui está algo glorioso. Esse nome, Yavé, é o nome que Jesus reivindicou para si mesmo. Em João, capítulo 8, versículo 58, quando os líderes religiosos o confrontaram, Jesus declarou,
Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não disse, eu era, como se estivesse falando de existência anterior. Ele disse, eu sou, Yahvé, o nome eterno, o nome da aliança. Jesus estava declarando sua divindade. Ele estava se identificando como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele estava dizendo, eu sou o Yahvé em carne humana. Por isso, os líderes pegaram pedras para apedrejá-lo. Eles entenderam perfeitamente o que Jesus estava dizendo, e eles consideraram isso blasfêmia. Mas não era blasfêmia, era verdade. Agora vamos para outro nome poderoso, El Shaddai. Esse é o nome pelo qual Deus se revelou a Abraão em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Eu sou El Shaddai, anda na minha presença e sê perfeito. El Shaddai é frequentemente traduzido como Deus Todo-Poderoso, mas a raiz da palavra Shaddai tem uma conotação fascinante. Ela está relacionada à palavra hebraica para seio, para peito, para o lugar de nutrição e provisão. El Shaddai é o Deus que é suficiente, o Deus que provê, o Deus que sustenta, o Deus que nutre como uma mãe nutre seu filho. Pense na ironia linda dessa revelação. Deus se revela como El Shaddai a Abraão justamente quando Abraão e Sara são velhos demais para ter filhos, quando a promessa de descendência parece impossível, quando do ponto de vista humano não há esperança. E Deus diz, eu sou El Shaddai, eu sou suficiente, eu sou capaz, eu posso fazer o impossível. E o que aconteceu? Sara, com 90 anos, concebeu e deu à luz Isaque, porque quando El Shaddai promete, El Shaddai cumpre. Quando o Deus Todo-Suficiente fala, nada é impossível. E esse nome nos lembra de algo crucial. Deus não é apenas poderoso em sentido abstrato, distante, frio. Ele é poderoso para você. Ele é suficiente para a sua necessidade. Ele é capaz de suprir o que você não pode produzir. Ele é o Deus que nutre, que cuida, que provê. Quando você não tem força, El Shaddai é a sua força. Quando você não tem recursos, El Shaddai é o seu provedor. Quando você não tem esperança, El Shaddai é a sua esperança. Mas há mais. Temos o nome Adonai, que significa Senhor, Mestre, Dono. Esse é o nome que reconhece a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. Quando você chama Deus de Adonai, você está declarando que Ele tem direito sobre a sua vida, que você não pertence a si mesmo, que Ele é o Senhor e você é o servo, que Ele é o Rei e você é o súdito. E aqui está a verdade libertadora. Quando você reconhece Adonai como Senhor, quando se submete à sua autoridade, quando entrega o controle da sua vida a Ele, você não perde liberdade. Você encontra a liberdade verdadeira, porque servir a Adonai é a única forma de escapar da escravidão ao pecado, ao ego, ao mundo. E então chegamos a uma categoria de nomes que mudam tudo, os nomes compostos de Yahvé. Esses são nomes que revelam Deus não apenas em sua essência, mas em sua ação. Não apenas quem Ele é, mas o que Ele faz por nós. E cada um desses nomes é uma promessa, uma revelação do caráter redentor de Deus. O primeiro é Yahvé Jiré, que significa o Senhor proverá. Esse nome aparece em Gênesis capítulo 22, versículo 14, depois que Abraão ofereceu Isaque no Monte Moriá e Deus proveu um cordeiro substituto no último momento. Abraão chamou aquele lugar de Yahvé Jiré, o Senhor proverá. E aqui está a profundidade dessa revelação. Deus não apenas provê coisas materiais, Ele provê salvação, Ele provê o substituto, Ele provê o sacrifício. Séculos depois, no mesmo Monte Moriá onde Abraão ofereceu Isaque, no mesmo lugar onde o cordeiro foi provido, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi crucificado. Yahvé Jiré não falhou. Ele proveu o sacrifício final, o Cordeiro perfeito, o substituto definitivo que tira o pecado do mundo. Depois temos Yahvé Rafa, o Senhor que sara. Esse nome é revelado em Êxodo capítulo 15, versículo 26, depois que Deus curou as águas amargas de Mara, tornando-as doces. Deus declara, eu sou Yahvé Rafa, o Senhor que te sara. E esse nome não fala apenas de cura física, embora Deus certamente tenha poder para curar o corpo. Fala de cura espiritual, cura emocional, cura relacional. Yahvé Rafa é o Deus que restaura o que foi quebrado, o Deus que cura feridas profundas, o Deus que transforma a amargura em doçura. E a maior cura que Yahvé Rafa oferece é a cura do pecado, a restauração da comunhão entre Deus e homem,
através do sangue de Jesus Cristo. Temos também Yahvé Nissi, o Senhor é minha bandeira. Esse nome aparece em Êxodo capítulo 17, versículo 15, depois que Deus deu vitória a Israel sobre os amalequitas. Moisés construiu um altar e o chamou de Yahvé Nissi. Uma bandeira no contexto militar antigo era o ponto de reunião, o símbolo de união, o estandarte sobre o qual os soldados se agrupavam. Yahvé Nissi é o Deus sob cuja autoridade lutamos, é o Deus que luta por nós, é o Deus que garante a vitória. E você precisa entender isso hoje. A batalha espiritual que você está enfrentando não depende da sua força, depende da bandeira sob a qual você está. Se você está sob a bandeira de Yahvé Nissi, a vitória já está garantida. Yahvé Shalom, o Senhor é paz. Esse nome é revelado em Juízes, capítulo 6, versículo 24, quando Gideão, aterrorizado e cheio de medo, construiu um altar ao Senhor e o chamou de Yahvé Shalom. Paz, no conceito hebraico, não é apenas ausência de conflito, é shalom, é completude, é integridade, é bem-estar total. É harmonia com Deus, consigo mesmo, com os outros, com a criação. Yahvé Shalom é o Deus que traz essa paz. E a única maneira de termos verdadeiro shalom é através de Jesus Cristo, o príncipe da paz, como Isaías capítulo 9, versículo 6 o chama. Ele fez a paz através do sangue da sua cruz, como Colossenses capítulo 1, versículo 20 declara. Se você quer paz verdadeira, você precisa de Yahvé Shalom, e você encontra Yahvé Shalom em Jesus. Temos ainda Yahvé Raá, o Senhor é meu pastor. Esse é o nome que Davi usa no Salmo 23, versículo 1. Yahvé Raá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O pastor, no mundo antigo, não era uma figura romântica. Era um trabalho duro, perigoso, sacrificial. O pastor vivia com as ovelhas, protegia as ovelhas, guiava as ovelhas, morria pelas ovelhas se necessário. Yahvé Raá é o Deus que cuida de nós como um pastor cuida do rebanho. Ele conhece cada ovelha pelo nome. Ele busca a ovelha perdida. Ele carrega a ovelha ferida. Ele luta contra os lobos. E em João capítulo 10, versículo 11, Jesus declarou: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Jesus é Yahvé Raá em carne. Ele é o pastor que morreu pelas suas ovelhas. E finalmente temos Yahvé Sidkeno, o Senhor Justiça Nossa. Esse nome aparece em Jeremias capítulo 23, versículo 6, numa profecia sobre o Messias vindouro. E este será o seu nome pelo qual ele será chamado, Yahvé Sidkeno, o Senhor Justiça Nossa. Aqui está o problema que todo ser humano enfrenta. Nós não temos justiça própria. Isaías capítulo 64, versículo 6, diz que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Nós não podemos nos justificar diante de um Deus santo. Mas Yahvé Sidkeno resolve esse problema. Ele se torna a nossa justiça. E como? Através de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, declara: Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus tomou o nosso pecado. Nós recebemos a sua justiça. Essa é a grande troca. Essa é a essência do Evangelho. Yahvé Sidkeno se tornou a nossa justiça. Você percebe o que está acontecendo aqui? Cada nome de Deus revela uma necessidade humana profunda e a provisão divina correspondente. Precisamos de provisão? Yahvé Jirá. Precisamos de cura? Yahvé Rafa. Precisamos de vitória? Yahvé Nissi. Precisamos de paz? Yahvé Shalom. Precisamos de cuidado? Yahvé Raá. Precisamos de justiça? Yahvé Sidkeno. Deus não apenas existe em sua glória transcendente. Ele desce, ele se envolve, ele supre, ele salva, ele redime. E aqui está a verdade culminante que atravessa todos esses nomes. Eles todos encontram seu cumprimento perfeito em Jesus Cristo. Jesus é Elohim, o Criador, conforme João capítulo 1, versículo 3 declara: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Jesus é Yahvé, o Eu Sou o Eterno. Jesus é El Shaddai, o Todo-Suficiente. Jesus é Adonai, o Senhor de todos. Jesus é Yahvé Jiré, provendo a salvação. Jesus é Yahvé Rafa, curando os quebrantados de coração. Jesus é Yahvé Nissi, garantindo nossa vitória. Jesus é Yahvé Shalom, nossa paz.
Jesus é Yahvé Raá, o bom pastor. Jesus é Yahvé Sidkeno, nossa justiça. Todos os nomes de Deus convergem em Cristo. Toda a revelação do Antigo Testamento aponta para ele. Todo título, todo atributo, toda característica de Deus brilha com máxima clareza na pessoa de Jesus. Mas aqui está a pergunta que você precisa responder hoje. Você conhece esses nomes apenas intelectualmente ou você os experimentou pessoalmente? Você sabe que Deus é Yahvé Jiré porque Ele proveu para você? Você sabe que Ele é Yahvé Rafá porque Ele curou suas feridas? Você sabe que Ele é Yahvé Shalom porque Ele trouxe paz ao seu coração? Você sabe que Ele é Yahvé Raá porque Ele pastoreou você através de vales escuros? Porque Deus não revelou seus nomes para serem estudados em livros de teologia. Ele os revelou para serem experimentados em relacionamento vivo. Hoje, neste momento, o Deus que se revelou através de múltiplos nomes está convidando você a conhecê-lo. Não apenas saber sobre ele, mas conhecê-lo. Não apenas entender seus títulos, mas experimentar sua presença. Não apenas aprender seus nomes, mas clamar a ele usando esses nomes, sabendo que cada um deles é uma promessa, uma garantia do que ele fará por você. Se você está lendo isso e percebe que precisa de provisão, clame a Yahvé Jiré. Se você precisa de cura, clame a Yahvé Rafá. Se você precisa de paz, clame a Yahvé Shalom. Se você precisa de justiça diante de Deus, clame a Yahvé Sidkeno, através de Jesus Cristo. Porque Romanos capítulo 10, versículo 13 promete: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, isso inclui você. Não importa o que você fez, não importa quão longe você se afastou, não importa quão quebrantado você está. Os nomes de Deus são para você. As promessas de Deus são para você. A salvação de Deus é para você. Então clame a Ele hoje. Use seus nomes. Invoque suas promessas. Confie em seu caráter. E descubra que o Deus que se revelou através de títulos antigos é o Deus vivo que age hoje, que transforma vidas, que salva pecadores, que cura feridas, que restaura a esperança. Ele é Elohim. Ele é Yahvé. Ele é El Shaddai. Ele é Adonai, e Ele é Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, o nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Se este vídeo abriu seus olhos para a profundidade dos nomes de Deus, se algo aqui tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa conhecer o Deus que se revela e se inscreva no canal para continuar descobrindo as riquezas da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Em nome de Yahvé, Elohim, El Shaddai e Jesus Cristo. Amém.